Olá, eu sou o professor Remo Manarino Filho, eu sou professor do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Na PUC do Rio de Janeiro eu sou membro do Núcleo de Filosofia Antiga, lá da nossa universidade. Também sou membro do corpo docente do Programa de Especialização em Filosofia Antiga. Eu tenho uma pesquisa muito focada na área de filosofia antiga, da antiguidade tardia, da filosofia e da literatura da antiguidade tardia e do início da Idade Média. E eu agradeço empenhadamente o gentil convite do Instituto Hugo de São Vítor, da Sociedade Chesterton Brasil e do site O Dialético para que eu proferisse essa palestra. Eu não sou propriamente um especialista em Renascença Espanhola, nem em Santa Teresa de Ávila, mas eu sou um leitor bastante entusiasmado e o gentil convite se deveu, acho que em grande medida, a isso. Então, o meu papel aqui hoje é o de falar um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila e sobre a sua obra extraordinária. E eu acho que uma boa maneira de começar é contextualizando um pouco essa obra, mais ou menos na história da tradição mística da Igreja Católica e no seu contexto de época, no seu contexto político, religioso, espiritual, no seu contexto cultural, de uma figura mesmo da Renascença Espanhola. Existe aí um lugar comum que é bastante difundido, segundo o qual o ciclo moderno de pensamento, civilização e cultura foi um ciclo que deu muita ênfase ao indivíduo, né? Que deu muita ênfase à instituição do indivíduo, deu muita ênfase à figura individual, e essa ênfase, que seria ao mesmo tempo epistemológica, moral, política e também religiosa, ela teria se desdobrado aí em vários campos, né? Quer dizer, ele teria se manifestado mais ou menos na Reforma Protestante, por exemplo, com a sua grande ênfase na figura do indivíduo, do fiel individual, né? no livre exame das Escrituras, etc. E, por outro lado, teria se manifestado também claramente num certo impulso filosófico, aí daí a um tempo fortemente marcado pela obra do René Descartes, por exemplo, de todos os filósofos que dão início a esse ciclo do século XVI e que mais adiante teria se cristalizado também em instituições políticas, etc, etc. E se a gente leva esse lugar comum razoavelmente a sério, quer dizer, seria interessante analisar a partir dele de que maneira a figura de Santa Teresa d'Ávila se encaixa nesse contexto. E aí seria interessante enxergá-la ao mesmo tempo, por um lado, como uma contraparte desse ciclo, mas também como uma espécie de contraponto a ele, né? E um contraponto exatamente nessa medida. Existe um aspecto a partir do qual a obra de Teresa d'Ávila é uma obra bastante típica do século XVI, da Espanha, né? É uma obra que responde às aflições, às inquietudes e às angústias do seu tempo, né? Que se reporta a elas, mas existe também um ponto a partir do qual, quer dizer, um aspecto da obra de Santa Teresa que é muito claramente atemporal. E absolutamente não à toa, ela é uma autora que é tão lida até hoje e é uma referência de espiritualidade tão sólida para a cristandade e que mesmo chega a extrapolar, né, os limites da cristandade e é lida por pessoas como obra literária, como obra filosófica e assim por diante. E a obra de Teresa d'Ávila, quer dizer, ela, antes de ser uma espécie de ruptura entre um ciclo medieval que se encerra e um ciclo moderno que se inicia, ela é antes uma espécie de ponte, porque se ela responde às inquietudes do seu tempo, ela o faz assim solidamente ancorada na tradição espiritual da Igreja e o faz de maneira bastante consciente, né? Quer dizer, Santa Teresa d'Ávila faz muita questão de localizar a sua obra como uma obra
que responde a essa tradição, que se ancora nela e que está de alguma maneira sob a tutela espiritual da Igreja, né? Santa Teresa d'Ávila é uma religiosa muitíssimo devota. Ela é uma figura que põe muita ênfase na importância da obediência e da resignação aos preceitos da Igreja e assim por diante. Então, se por um lado ela é sim a autora de uma obra bastante típica da Renascença espanhola, por outro lado é evidente que a obra dela, por ter esse aspecto bastante atemporal, ela poderia ter sido lida por cristãos do século I, como é lida ainda abundantemente, com muita influência por cristãos estudiosos do século XX e do século XXI. E eu acho que essa é uma boa maneira de começar a contextualizar essa obra e falar sobre ela. A obra de Santa Teresa d'Ávila, ela tem alguns aspectos literários bastante curiosos e bastante dignos de nota, porque em primeiro lugar Teresa d'Ávila não era uma acadêmica, né? Ela não era exatamente uma erudita, embora ela tenha recebido formação primeiro num convento de agostinianas em que ela estudou, e depois a formação das irmãs carmelitas no Mosteiro da Encarnação, em que ela fez os seus votos. Embora ela tivesse essa formação, ela muito claramente não era uma erudita, muito claramente ela não era uma autora cuja ambição fosse a de escrever tratados de grande circulação e nada parecido. Na verdade, existe toda uma informalidade no texto de Santa Teresa que é muito evidente para o leitor, né? Uma informalidade que, na verdade, é um dos tesouros dessa obra. Existe um mosteiro perto de Madrid que resguarda os manuscritos de Santa Teresa, os originais da obra, manuscritos mesmo, quer dizer, escritos pela mão dela e às vezes anotados e sublinhados pelos seus superiores. E a primeira coisa que a gente percebe nesses manuscritos é que o texto não está pontuado. Isso era uma prática de escrita em alguns lugares na época, e aquilo que a gente chama de os originais de Santa Teresa são originais corrigidos por eruditos, né, que geraram as edições da obra que passaram a circular. Não foi uma obra, com todo esse grau de informalidade, não foi uma obra pensada para grande circulação. A gente vai ver isso no caso das suas 3 grandes obras, vou comentar um a um, né, o Livro da Vida, que é uma espécie de autobiografia espiritual dela, a Via de Perfeição, que é uma espécie de direção espiritual para suas monjas, e o Castelo Interior, ou As 7 Moradas, que é a sua grande obra final. Nenhuma delas foi pensada propriamente para grande circulação. Quando eu digo que ela não foi uma obra pensada para grande circulação, o Rowan Williams, que é um teólogo anglicano, ele mesmo fez um estudo em que ele percebeu que todas as citações que Santa Teresa faz às Sagradas Escrituras são citações retiradas das liturgias, ou seja, das próprias leituras na missa ou do ofício divino. Quer dizer, não é como se ela fizesse uma obra empenhada em buscar citações, etc., ou buscar citações de grandes autores, que ela cita muito escassamente na sua obra, ou mesmo das Sagradas Escrituras. As citações são aquelas que lhe ocorrem e ela cita tudo de memória e de maneira bastante informal, né? Isso faz com que a obra dela não tenha, em nenhum dos seus escritos, um caráter grandemente tratadístico, né? Não é uma obra, como eu disse, de acadêmicos ou de eruditos. Mas se não é uma obra propriamente tratadística, isso não significa que não tenha uma grande organicidade. E, aliás, o leitor percebe muito claramente a correspondência entre os seus grandes escritos, né? Especialmente entre essas 3 obras. Alguma correspondência de forma e certamente uma uniformidade de estilo que é bastante típico e bastante característico de Santa Teresa. Eu mencionei essa curiosidade sobre a sua obra, quer dizer, os seus originais escritos para os seus superiores, né, no caso do Livro da Vida, para as suas monjas, no caso da Via de Perfeição e do Castelo Interior. Esses originais não estão nem sequer pontuados. Isso não impediu em absoluto que, por exemplo, a Academia Real Espanhola a considerasse, a pusesse no estatuto de uma espécie de doutora da língua espanhola, uma das grandes referências para a prosa espanhola e, na verdade, uma das grandes fundadoras da prosa espanhola, aí com Miguel de Cervantes, etc., outros grandes escritores.
porque, conforme a gente vê, embora nos seus escritos o tempo inteiro ela diga que ela não tem ela não tinha intenção de escrever, ela escreve sob obediência e muitas vezes enfrentando uma certa resistência interior. A gente percebe com muita clareza, quer dizer, o imenso talento que ela tinha para a escrita, o imenso talento literário que ela tinha, né? Além de ser uma grande santa e uma grande autora espiritual e mística, ela também é uma escritora de extraordinário talento, né? O que se percebe facilmente na leitura da sua obra nas primeiras páginas. Ela tem uma escrita e um estilo muitíssimo cativantes, e o efeito dessa escrita que ela tem muito, às vezes informal e às vezes muito intimista, né? Como, por exemplo, a santa o tempo inteiro ela ri de si mesma, ela fala das suas dificuldades de escrever, ela menciona o fato de que há muito tempo ela não pega esse manuscrito, ela registra certos traços circunstanciais, há quanto tempo eu não me lembro desse escrito, etc. O resultado no leitor, muito claramente, é o de gerar uma espécie de real intimidade com a santa. É uma experiência que todo mundo tem. Os escritos de Santa Teresa são imensamente poderosos por isso. Mais adiante, falando, por exemplo, do Livro da Vida, a gente pode falar de algumas experiências importantes de conversão que houve na leitura desses textos. Isso é uma curiosa novidade estilística, a gente não conhece nas obras do medievo tardio nada que se assemelhe. E que, no entanto, curiosamente aproxima estilisticamente, sob certos aspectos, ao grande Santo Agostinho de Hipona, que é um modelo espiritual para ela, por muitas razões, né, que a gente passa a analisar daqui a pouco.